A gente vai falar de saúde agora. O assunto é a circulação do sangue. A má circulação pode gerar problemas graves. E quem está aqui comigo hoje para falar sobre isso é a Andréia Freitas, que é cirurgiã vascular. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Andréia. Muito obrigada. Bom dia, Vanessa. Bom dia aos telespectadores. Para o pessoal que está viajando bastante, ou então que viajou, fica o alerta para o próximo passeio, né? De quanto em quanto tempo é importante parar para dar uma esticada no esqueleto mesmo, né? Movimentar um pouquinho, Andréia. Muito bem, Vanessa. O ideal é que a cada 2, no máximo 3 horas, a gente faça alguns movimentos com as pernas, se não consegue parar para caminhar, seja no voo ou seja no carro. Esses movimentos podem ser similares àqueles movimentos que a gente faz com o tornozelo para acelerar ou frear o carro, né? O ideal seriam caminhadas leves de 10 a 15 minutos. Mas se não é possível, existe essa possibilidade de fazer esse movimento com o tornozelo. E o que acontece com o nosso corpo se ele fica muito tempo parado? Quem tem predisposição, por exemplo, varizes, né, muito acentuadas, isso pode trazer um problema mais grave, Andréia? Sim, quando o nosso corpo fica parado, a estase, ou seja, a pausa da circulação, ela é um dos principais fatores de risco para o aparecimento da trombose. Trombose venosa profunda, que é uma causa muito comum das pessoas procurarem o serviço de saúde, receosas, que ela se apresenta com uma dor local, súbita, não é uma dor que aparece aos poucos, é uma dor súbita que a pessoa consegue relacionar com o fato de ter ficado parada durante algum período. Bem localizada, geralmente é apenas uma das pernas, é muito difícil ela acontecer simultaneamente nas duas pernas. Em alguns casos você consegue inclusive visualizar um trajeto mais vermelho, mais hiperemiado, no local onde ocorreu a trombose. E quais são os tipos que existem de trombose? Sim, a gente tem a trombose venosa profunda, que acontece em algumas faixas da população, mais ampla. Ela ocorre a cada cerca de 60 casos para cada 100 mil habitantes. E a trombose arterial, que essa é uma faixa mais específica da população. Elas têm apresentações diferentes. E os fatores de risco para isso, para desenvolver a trombose? Bem, são algumas faixas da nossa população. Pacientes com câncer, seja diagnóstico precoce, seja já em tratamento. Pacientes que são tabagistas, mulheres gestantes ou as puérperas, aquelas que têm o bebezinho de colo ainda. Mulheres que usam anticoncepcional oral. Pessoas que têm uma série de doenças chamadas trombofilias, que são alterações na coagulação. Pessoas com insuficiência cardíaca, com o coração inchado, crescido. Pessoas que já desenvolveram algumas complicações do tabagismo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, o popular enfisema pulmonar. Essas pessoas, elas têm um fator de risco aumentado para ter trombose, além daquelas pessoas que ficam muito tempo paradas, pacientes já acamados ou pessoas que nos últimos 90 dias sofreram alguma cirurgia ou passaram por algum trauma físico, alguma fratura e precisaram ficar algum tempo imobilizadas. Você falou ali na dor em determinada região, dor súbita, né? É uma dor súbita. Só esse sintoma pode aparecer de outras formas. Como que eu posso identificar se eu tenho essa predisposição, né, para trombose, para eu poder ter alguns cuidados, quem sabe, antes disso? Certo. Além da dor, o inchaço, o edema também pontual é um fator para você ficar preocupada, ficar alerta quando aparece depois de um período de viagem, né? E as pessoas que têm história familiar também devem ficar muito atentas. Quem já tem mãe, pai, tios ou irmãos que tiveram história de trombose, além dos fatores já mencionados, são pessoas que podem desenvolver trombose. Então, essas precisam ficar mais alerta e ter um cuidado redobrado nesse período de viagens. E além do período de viagens, no dia a dia, o que dá para a gente fazer para a gente ter esse cuidado especial, né? E até evitar, quem sabe, algo pior, assim, né? Que uma complicação maior aconteça. Certo. No cotidiano, nós podemos cuidar em manter uma vida saudável. Que você vai conversar com qualquer médico, ele vai sobre qualquer especialidade e ele vai te dar as mesmas dicas. Manter uma alimentação saudável, com pouco sal, pouca gordura, dar preferência para alimentos orgânicos, verdes, vegetais em geral. Consumir bastante água, bastante líquido. Praticar exercícios físicos supervisionados, aquele exercício que faz você transpirar mesmo, que faz você acelerar o coração, tá? Pelo menos 30 minutos por 5 vezes na semana.
Evitar o tabagismo, porque ele acaba se tornando fator de risco para diversas doenças, então é muito importante evitar mesmo o cigarro. E ter pensamentos bons. A cada vez mais se mostra que a ansiedade e a depressão elas estão relacionadas também com as doenças da circulação. Olha só, então tudo, um pouco da nossa cabeça, da nossa mente também que tem a ver, né? Para a gente ter uma vida mais leve, digamos assim, mais tranquila, né? E a alimentação, como a Andréia falou, acho que todo mundo, né? E para todos os médicos orientam isso, né? Alimentação saudável, exercício físico, isso faz bem no geral, para o nosso corpo como um todo, né, Andréia? Exatamente. Assim como na circulação também. Muito obrigada pelas dicas, obrigada pela participação aqui com a gente hoje. De nada. Um bom dia e boa semana para você. Muito obrigada. Até a próxima.